Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando todos os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, bora pro conteúdo. Tudo é motivo para comemoração. Quando a gente entra na pauta, aí a gente baixa um pouquinho a bola. Olha só, as notícias, como sempre, não ajudam e a gente está aqui para te ajudar a esclarecer tudo e analisar. Olha só, o primeiro destaque de hoje é o seguinte: o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, arquivou o pedido de investigação sobre juízes auxiliares de Alexandre de Moraes. Esse pedido de investigação tinha sido apresentado pelo Partido Novo, e os alvos eram o Ayrton Vieira e o Marco Antônio Martim Vargas, respectivamente, juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes e juiz auxiliar da presidência do TSE. São os dois que foram envolvidos no escândalo da Vaza-Toga, da revelação das mensagens dos gabinetes de. O que achou dessa decisão do CNJ, já esperada, essa resposta do CNJ, que é uma espécie de corregedoria, né, dos juízes, né? É o órgão que analisa eventuais infrações da magistratura. Você já esperava essa resposta, Constantino? Sim, na teoria é isso aí que você disse. Na prática não vem sendo, né? Corregedoria de coisa alguma. Vem sendo uma blindagem, uma proteção ao próprio sistema podre e carcomido. Então, veja, numa distância de poucas horas, o CNJ arquiva a possibilidade de investigar, né, esses auxiliares que foram pegos cometendo crime, desejando o sequestro de um jornalista asilado nos Estados Unidos, a mando ou para agradar o chefe, né, a bruxa, sei lá. E o próprio Alexandre de Moraes pede, e a Polícia Federal acata, porque essa ala da Polícia Federal virou uma Gestapo, uma Stasi, uma polícia política do próprio Alexandre, que abra investigação contra eles para ver quem vazou, né, quem vazou as conversas. Lembrando que não foi fruto de crime, não foi um hacker, não foi como na Vaza Jato. E o STF aceitou provas ilícitas, fruto de um crime. Nesse caso, foi jornalismo. O jornal A Folha de São Paulo, na figura do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald, tem uma fonte. E o sigilo de fonte é resguardado pela Constituição brasileira. Mas, não obstante, Alexandre de Moraes não liga para a Constituição faz muito tempo. Ele foi pego nessas conversas traindo a Constituição, né, em flagrante no motel com a amante, que hoje a gente sabe, ou pelo menos desconfia que era o Alexandre Frota. E na verdade, isso mostra mais um abuso de poder. Ambos não têm foro privilegiado, não há indício de um crime aqui, né? Então, o Alexandre de Moraes usa o seu poder demasiado, uma vez mais, para atropelar as instituições e buscar a sua vendetta particular. Então, ele quer saber quem exatamente vazou, ele não está preocupado com o teor do que foi vazado, ele não está preocupado mais em explicar essas mensagens para lá de constrangedoras, de criminosas mesmo. Ele está preocupado em ir atrás de como isso foi vazado para a Folha de São Paulo e para os jornalistas. E o CNJ não está preocupado em investigar coisa alguma, porque é parte desse sistema podre e carcomido. Nós tivemos essa semana uma imagem, e falamos bastante disso aqui, né, no programa dessa terça-feira, a imagem dessa promiscuidade institucional do nosso país. Né, aquele almoço no próprio STF, que nenhum ministro do Supremo deveria ter participado para discutir orçamento, para discutir emendas impositivas, e todo mundo forçando um riso para dar um recado para a nação. Não venham tentar consertar esse país, que esse país não é sério. Não venham tentar fazer valer as leis e a Constituição, porque aqui quem manda somos nós, os donos do poder. E o próprio presidente do STF, Barroso, confessa, ele já confessou tantos crimes e nada acontece, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola, nós somos do bem contra o mal, falando isso para uma esquerdinha, que é a Tabata Amaral. Agora ele disse, uma vez mais, né, que o poder judiciário virou um poder político.
Então é isso, é disso que se trata. Não é mais um poder que precisa resguardar a Constituição e defender as leis do país. É um poder que chama Felipe Neto, Átila Yamarino e todos os outros que defendem o modelo chinês, né, e petista, para ver como é que pode recuperar sua imagem perante a sociedade. É uma turma que não liga mais para a opinião do povo, porque eles sabem que na democracia de gabinete que eles defendem, não tem espaço para o povo na equação. Você, Fabi, sua análise sobre essa resposta do CNJ? Olha, Brown, é sofrido, né? A gente saber que para onde a gente olha não existe um caminho de honestidade e de comprometimento, principalmente com o que importa, gente, com ética, justiça, moral, coisas normais, né? Senso comum é o que dita as regras e assim deveria ser. Então, quando o Conselho Nacional de Justiça primeiro ignora, né, aquela petição que o Novo apresentou e depois vai atrás, verdadeira caça às bruxas, né? De quem vazou, por que vazou, como ousou vazar, isso é muito preocupante. Eles acabam fazendo blindagem a supostos, né, juízes que estão muito contrários ao que determina a lei e a próprio regimento ético do Conselho Nacional de Justiça. E aí a gente tem que ficar implorando, né, para que isso volte, para que exista um pouco, né, de ética, justiça, moral no Brasil. Então, o Conselho Nacional de Justiça não, assim, vai continuar emparedado, porque eu sei que existem outras ações de advogados, né, estão assim, né, que eu estou orando para que dê certo, estou rezando para que dê certo, porque é muito lícito, é muito justo, ao menos que se abra uma sindicância, como eu falei ontem. Então, precisa haver uma sindicância no CNJ, e é preciso também que esses juízes sejam afastados, não importa onde estiverem, por muito menos a gente vê juízes sendo afastados. A gente teve aí a juíza Ludmilla, né, que teve que sair, foi aposentada compulsoriamente, acabou deixando a magistratura, isso é uma grande perda para nós, era uma excelente juíza, e a gente só vê esse corporativismo que blinda, né, blinda os amigos e tenta assobiar achando que ninguém está percebendo. Mas dessa vez não adianta, está muito escrachado e me parece que vem muito mais coisas por aí. Então, vamos ficar atentos, porque a gente está naquele clima que não dá para dormir. Se dormiu, acorda com novidade, seja positiva ou negativa. Mas o importante é que as coisas não estão ficando conforme aquele que não pode ser nomeado acha que pode ficar. Diga, Silvio. Brown, eu acho que a Fabi e o Consta já passaram ali pelos temas centrais, pelos pontos centrais. Bom, primeiro em relação ao CNJ, o CNJ é presidido pelo Luiz Roberto Barroso, que preside o Supremo Tribunal Federal. E então a gente já tem ali um indicativo, e isso é uma praxe. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o presidente do CNJ. Bom, o segundo ponto aqui, é claro que há um direcionamento em qualquer investigação dentro do CNJ, e um direcionamento político. O Rodrigo usou o termo blindagem, mas eu diria o seguinte, blindagem aos amigos, aos inimigos, perseguição. Fabi citou a doutora Ludmilla Lins Grilo, mas eu vou além. E os juízes de primeira instância da Lava Jato? Por exemplo, doutora Gabriela Hartz. Por exemplo, Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, o homem da Lava Jato no Rio de Janeiro. Todos foram perseguidos. E estamos citando 2 ou 3. São vários juízes que não são amigos do sistema. Então, é isso, né? Aos inimigos a lei, aos amigos outra coisa. Parafraseando de um jeito diferente a frase que já foi histórica. O segundo ponto é em relação ao Alexandre de Moraes, que também já tocado aqui pelo Constantino. Eu não teria dúvida, há 10, 15 anos, quando fazia a manchete de jornal, em dizer que a manchete é Moraes manda investigar gabinete de Moraes. Ele determinou que a polícia abriu um inquérito 4972, salvo engano, se eu errar aqui, eu já confirmo, mas 4972, para apurar o vazamento dessas conversas. O que é que ele está dizendo? As conversas são verdadeiras, ou seja, ele não está contestando o conteúdo, o teor, como aconteceu na Vaza Jato, por exemplo. Aquelas conversas não foram periciadas e não houve o amplo direito do contraditório por parte dos envolvidos naquelas conversas.
Agora, ninguém está contestando o conteúdo. Olha, são verdadeiras. O problema é quem vazou. E aí a gente cai no seguinte ponto. Este inquérito vai apurar o sigilo de fonte? Opa! Artigo 5º, inciso 14 da Constituição, sigilo de fonte. Então nós vamos violar a liberdade de expressão e a atividade jornalística no Brasil? Nós vamos obrigar a Folha de São Paulo e, de alguma forma, nós vamos descobrir quem são as fontes da Folha de São Paulo? O conteúdo pouco importa, porque o conchavo já está claro e documentado numa foto. Eles sequer se envergonham daquela foto. O problema é quem vazou. Então, olha, que país é este? Onde é que a gente está se enfiando? E aquela foto explica por que o Brasil não sairá tão cedo, infelizmente, do buraco que se meteu há 5 anos, naquele inquérito matriz. Infelizmente, não vai sair. E além sobre isso, né, sobre esse cerco às possíveis fontes da reportagem, a Polícia Federal intimou hoje o ex-assessor do ministro, Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, sua esposa e seu cunhado, Celso Luiz de Oliveira. Eles terão que prestar depoimento amanhã, quinta-feira, sobre os vazamentos de mensagens do WhatsApp de Talhaferro que foram reveladas pelo jornal Folha de São Paulo. Ou seja, né, Fabi, além do CNJ, né, que talvez fosse uma reação até esperada, né, que fosse uma reação corporativista, que os próprios integrantes da magistratura blindassem o Alexandre de Moraes, tem também a Polícia Federal aí na jogada, né, nesse caso, tentando intimidar a possível fonte da reportagem. Né? Olha, Brown, eu fico espantada que o Conselho Nacional de Justiça blinde, viu, o Alexandre de Moraes e não seus próprios colegas, porque eles estão muito mais próximos do que é a realidade dos outros juízes do que do ministro Alexandre de Moraes, né? E eu tenho certeza que os arbítrios do ministro Alexandre de Moraes está incomodando muita gente quer apenas trabalhar, né? Não quer ter esse peso aí de algo político, injusto, cruel e sádico, não é exagero dizer que é sádico. Em relação a prestar depoimento na PF, eu acho que isso, para quem é um cidadão de bem, as pessoas comuns estão passando por isso, né? Tendo PF na porta, ninguém está realmente sem essa perspectiva de vida, isso dá um certo temor, né? Ninguém quer isso, porque para nós, a gente foi criado de uma forma justa e correta, polícia bate na porta, ainda mais federal, né? Bate na porta se o negócio for muito feio, e você prestar depoimento, isso fica muito chato, é muito constrangedor. Alguns advogados que acompanharam os depoimentos, inclusive de gente que já foi da PF, confidenciaram, e o sigilo de fonte vale, viu, gente? Que coisa é essa? O ministro Alexandre de Moraes não tem o mínimo respeito mesmo pela liberdade de expressão. E o sigilo de fonte está aí. Mas me confidenciaram, inclusive, que é muito preocupante, né, a forma e quem acaba fazendo essa oitiva, né, na Polícia Federal fica extremamente constrangido. Deve ser muito difícil, porque PF tem faro de coisa errada. Quando lida com coisa que está certa, deve ser um negócio assim absurdo. Então a gente sempre apela para a moral, para a boa moral dos agentes da PF, para que isso também seja uma pauta levantada internamente. Quem sabe a força precisa vir de todos os lados. E nós aqui somos legalistas, eu sempre digo isso. Os agentes da PF são nossos amigos, então é mais constrangedor ainda que eles não estejam procurando bandidos, né, não estejam atrás do crime organizado que assola o Brasil, da criminalidade que é absurda, de gente realmente perigosa. Né? Então, é constrangedor, mas a gente está vendo todas as instituições se ajoelharem e se dobrarem ao ministro Alexandre de Moraes. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Pablo Marçal dispara, cresce 5%. E é o único a subir fora da margem de erro, mostra Atlas Intel. Levantamento aponta Marçal encostando em Nunes, enquanto Boulos segue em primeiro. A mais nova pesquisa da Atlas Intel, divulgada nesta quarta-feira, mostra um efeito roda gigante na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O levantamento mostra uma queda nas intenções de voto para Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, enquanto Pablo Marçal apresenta um crescimento robusto. No início de agosto, Boulos liderava
No início de agosto, Boulos liderava com 33% das intenções de voto. No entanto, no novo levantamento fechado no dia 20 aponta uma redução de 28,5%. O prefeito Ricardo Nunes também sofreu uma queda, passando de 25% para 21,8% no mesmo período. Pablo Marçal, por sua vez, surpreendeu ao subir de 11% para 16% nas intenções de voto, consolidando-se como principal força na rodada. Tabata Amaral, do PSB, teve uma leve alta, indo de 11% para 12%, enquanto José Luiz da Atena manteve-se praticamente estável, passando de 9% para 9,5%. Outros candidatos, como Marina Helena, registraram 4,3% nas intenções de voto, enquanto Altineu Prazeres, Ricardo Sanesi e João Pimenta ficaram abaixo de 1%. A proporção de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo aumentou marginalmente de 7% para 7,1%. A pesquisa foi conduzida entre os dias 15 e 20 de agosto com 1.800 eleitores na capital paulista. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!